escalação do Vasco. O goleiro do Vasco para o jogo de hoje é ele, o titular Fernando Praz, número 1. A defesa tem 23, Wagner, 3 para Dedé, 4 Rodolfo e 2 Thiago Feltri. O meio campo do Vasco para enfrentar o Alianza Lima tem Eduardo Costa com a número 5. Newton joga com a 19. Juninho é o capitão do time. Juninho Pernambucano tem a 8. 10 para Diego Souza. Na frente, 22 para William Barbio e 9 para Alexandro, artilheiro do time na temporada com 10 gols. É o time do Vasco no 4-4-2. O adversário é o Alianza Lima do Peru, do técnico José Soto. Alianza Lima que vem numa situação muito ruim na temporada, escalado no 4-5-1, muito defensivo para encarar o Vasco, com Liebmann, o goleiro número 12. A defesa tem o 4 Carmona, 5 para Ramos, 23 Ibanhes e 18 Corrales. O meio campo do Alianza tem 15 Bazan, 7 Gonzalez, 24 Albarracin, 16 para Hurtado e 20 para Montanho. Na frente apenas o 9 Charqueiro, que é uruguaio, o atacante isolado do técnico José Soto do Alianza Lima. O árbitro para esse confronto vem da Argentina, Diego Abal, que tem 40 anos e é professor de educação física. Será auxiliado pelos também argentinos compatriotas Diego Bonfá e Juan Pablo Pelatti. No jogo de hoje com o quarto árbitro, Péricles Cortez, o brasileiro Péricles Cortez. Você está vendo aí a movimentação do time do Alianza Lima, que também já está no gramado com uniforme em branco e verde. O Vasco com seu terceiro uniforme. O árbitro do jogo, o Diego Abal, também já está posicionado. Já o sorteio. Bem, estou aqui com Paulo Júlio Cleman, PJ, um jogo fundamental para as pretensões do Vasco na Copa Santander Libertadores de 2012. Depois do jogo de hoje, apenas mais uma partida em São Januário. E vai ter que resolver a parada fora de casa, o Vasco, a partir de então. Você acha que vencendo hoje encaminha uma tranquilidade para a sequência da competição? Não, tem impressão que a tranquilidade o Vasco só vai encontrar na última rodada se conseguir um bom resultado lá diante do Nacional de Montevideo. Mas antes de pensar na última rodada, tem que pensar hoje. O adversário é fácil? É, mas é uma atuação segura, de personalidade, se impondo desde o início, marcando a saída de bola do adversário, mostrando presença de dono da casa, que o Vasco pode conseguir o resultado. O primeiro, o segundo, muita gente aqui em São Januário, a gente conversava com as pessoas falando em goleada, e a gente sempre alerta. Para fazer o terceiro gol, primeiro tem que fazer 1, depois 2, e aí sim chegar ao terceiro. Então, com muita tranquilidade e objetividade, o Vasco pode chegar à vitória e construir a goleada é uma consequência disso. Gosto da formação, acho que 2 meias que chegam. O Felipe anda meio insatisfeito com a reserva, mas realmente uma competição pegada como essa é difícil ele ter uma vaga ao lado do Juninho. Diego Souza vindo de trás com a bola dominada, abastecendo o Bárbio e o Alexandre, que parece uma boa opção, pode até de repente formar 3 atacantes com o Diego Souza mais adiantado. Prevejo um Vasco tomando a iniciativa, marcando a saída de bola do adversário e se impondo. É essa fórmula com um pouco mais de tranquilidade para conseguir o resultado. Marcou. Pois não, Fernando. Aqui ao lado do zagueirão Dedé, do Vasco da Gama, da seleção brasileira também, Dedé. Hoje é vencer ou vencer. O que o Vasco procurou corrigir, acertar para essa partida, depois de ter perdido na estreia para o Nacional do Uruguai, Dedé? Boa noite. Boa noite. É um jogo importantíssimo pra gente, todo mundo sabe que é um jogo onde que só podemos ganhar, não tem outro resultado. Mas correção pra gente foi tranquilidade, calma, paciência e inteligência para jogar. O nosso time é um time de qualidade, um time, todo mundo viu que é um time muito forte. Então a gente tem que usar isso bem e trabalhar bem em campo. Obrigado, Dedé. Boa sorte ao Vasco. Marco. Obrigado, Fernando Caetano. Vasco escalado, Alianza Lima também. O detalhe é que os dois times vão jogar com seus terceiros uniformes no confronto dessa noite em São Januário. Tudo pronto no Rio de Janeiro. É a rodada número 2, esse grupo 5 da Copa Santander Libertadores, que tem o Libertad do Paraguai na frente com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. O Nacional do Uruguai venceu um jogo e perdeu o outro, tem 3 pontos. O Vasco e Alianza vêm para esse confronto sem pontuar ainda. Aí o árbitro Diego Abal fazendo um sinal ali para os capitães. Torcedores à expectativa em São Januário. São as emoções do grupo 5 da Copa Santander Libertadores, que você vai curtir no Fox Sports. Mas primeiro teremos 1 minuto de silêncio em São Januário.
Agora sim, tudo pronto com o árbitro Diego Abal. Vamos pro jogo. Saída com Alianza Lima. O Vasco de azul, seu terceiro uniforme. Mexe na bola o Alianza. Começa o jogo. Começam as emoções de Vasco e Alianza Lima. Grupo 5 da Copa Santander Libertadores. Rodada número 2 para você em São Januário. Aí o Carmona. Já erra o passe de cara o time do Alianza. Você está vendo a movimentação do Newton. Vem para o jogo o Newton. Passa na direção do Diego Souza. Ele acabou caindo. A bola fica ali para a virada do Ramos. Vem buscar jogo o Corrales. Ligação direta do Corrales lá na frente. O Albarracin se movimentou. O Charqueiro foi para o lance. Recupera a posse de bola ali o Eduardo Costa. Insiste no ataque o Alianza Lima. Montanha acabou desarmado. O colombiano, que é uma das estrelas do time, inclusive pediu para sair, né? Com a situação ruim aí que vive a equipe, com 3 meses de salários atrasados no Peru. São 3 jogos na temporada sem vencer, ainda computando Copa Libertadores da América e Campeonato Peruano. Vem para o jogo ali atrás. O Hurtado. Sai para o jogo o Carmona. Vem aí o Hurtado. Minuto de silêncio antes da partida. Homenagem póstuma a uma figura ilustre aí do Conselho do Vasco da Gama. E a gente vem para o jogo aí, já com quase 2 minutos nesse primeiro tempo. Aí o William Barbio. Vem buscar jogo o Juninho. Vem de trás o Newton. Acabou desarmado na força. Alexandre tentou chegar. Primeiro o goleiro Lippmann para fazer a defesa. Lippmann tem 28 anos, 1,84 m. Você está vendo o Alexandre, que tem 10 gols na temporada e ele marcou o único gol do Vasco até aqui na Copa Santander Libertadores. Aí o Dedé. Juninho foi atrapalhado pelo Dedé. O Alianza tenta chegar com o Charqueiro. Bola mal virada ali, buscando a participação do Montanha. Quem chegava para o lance era o Bazan, que você viu ali. Aquele ali na frente é o Charqueiro. Aí o capitão do Vasco, Juninho. 37 anos de experiência a serviço do Vasco da Gama. Esse é Rodolfo. É o primeiro confronto entre os dois times na história da Libertadores. O Vasco contra peruanos, na história geral dos confrontos, tem 3 jogos com 2 vitórias e 1 derrota. Isso em jogos oficiais. E em São Januário apenas um jogo, a vitória por 5-2 sobre o Universitário do Peru na Copa Sul-Americana do ano passado. Aí o Dedé vira o jogo, buscando a participação do Rodolfo na bola de segurança do Vasco. Thiago Feltri. Outra vez o Rodolfo. Dedé se apresenta, aperta na marcação o Alianza Lima. É o começo do jogo em São Januário. Aí o William Barbio. Ele tenta sair da marcação do Montanho. Apertou para cima dele também o Albarracin. Recupera a posse de bola o time do Alianza Lima. O Montanho se apresentou, acabou desarmado, veio para a disputa o Fagner. A bola fica com o Juninho Pernambucano. Ele tenta por cima, busca a participação do Diego Souza. Cabe até o chute, aí o Diego. Lippmann foi pro lance. A gente está revendo o lance, ó. O Lippmann amorteceu e pegou. Pertinho do Alexandre. 0-0 em São Januário. O torcedor do Vasco aumenta o seu volume na arquibancada. William Barbie foi para dividida e perdeu para o Corrales. Juninho recupera a posse de bola para o Vasco. Rodolfo ameaçou o lançamento. Rodolfo preferiu a jogada com o Eduardo Costa. Aí sim o lançamento do Eduardo buscando o Thiago Feltri. Na dividida com ele o Carmona. Melhor para o Carmona. Carmona tem 26 anos. Se mandou o Hurtado, bola para ele. Lançamento do Gonzalez foi ruim. Rodolfo apareceu primeiro. Voltou para o Gonzalez, mas a bola havia saído. Esse é o assistente número 1, Diego Bonfa. Você está vendo o técnico José Soto, peruano de 42 anos, ex-atacante do próprio Alianza Lima. Aliás, encerrou a sua carreira no Alianza em 2006. Vem para o jogo aí o Carmona. O Alianza tenta buscar o ataque com o Gonzalez.
A abertura aconteceu, se apresentou aí o habilidoso Montanho. O colombiano tentou passar e não conseguiu. Hurtado foi pro lance, perdeu a jogada pro Diego Souza, que levantou o torcedor, saiu bem do lance o Diego. Thiago Feltri. É pro Diego Souza embaixo, ele limpa a marcação do Gonzalez, que se estabacou ali pelo meio. Juninho pernambucano. Aí o capitão do Vasco, William Barbio, pediu bola para ele no fundo. Aí o William pro cruzamento, Lima acompanha. Agora passou longe ali do gol do Lima. E aí o Cristóvão Borges, o baiano, que é técnico do Vasco desde a temporada passada. Vamos para 6 minutos de jogo. São as emoções da Copa Santander Libertadores para você no Fox Sports. Grupo 5 em São Januário. Vasco 0, Alianza Lima também 0. Newton. Recupera a posse de bola, o Albarra 5. Carmona volta o jogo. Troca passes no seu campo. O time do Alianza Lima. Ramos preferiu inverter para o Ibanez. Corrales já se mandou, o lançamento longo do Ibanez. Foi ruim o passe para o Corrales. Pediu desculpas ali o Ibanez. Zero a 0 o placar do jogo. Paulo Júlio Cleman. O Vasco é paciente contra o time do Alianza Lima. E tem que ter paciência mesmo, né? Tem que ter paciência, mas tem que fazer uma coisa que ainda não fez. Apertar a saída de bola do adversário. Tá tendo liberdade para os zagueiros do Aliança tocar a bola. Que o Aliança quer que o tempo passe. O Vasco não apertar, não vai induzir o adversário ao erro, vai ter menos oportunidade. Evidentemente toma iniciativa, é um time melhor, mas tem que acelerar um pouquinho nesse início. Corrales ganhou o lance, mas a bola saiu. Reposição para o Vasco. Você está vendo o árbitro Diego Abal, de 40 anos, professor de educação física. Vamos ver se saiu. A bola tem que sair todinha. Se ficar um pouquinho em cima da linha, não sai. Pelo jeito saiu. William Barbio. O assistente estava muito próximo, né? Tenta chegar no fundo ali o Fagner. O cruzamento saiu. Saiu também no encalço o Ibanez. Conseguiu tirar dali o Bazan para a equipe do Alianza Lima. Juninho. Errou o passe o Juninho, hein? Um passe fácil. Aí o Montanho. São Januário até aqui. 0 a 0 Vasco e Alianza Lima. Vamos para 8 minutos de partida no primeiro tempo. Tentativa do Hurtado buscando a participação do Charqueiro. Melhor para o Fernando Praz. Sai para o jogo Dedé. Juninho. Ele busca a participação do William Barbio. Lance para correr, mas havia a cobertura do Ibanez para a saída do goleiro Lima. Você está vendo aí o Ibanez, zagueiro uruguaio de 27 anos. Vai para a reposição o goleiro Lima. 0 a 0 Vasco e Alianza Lima, grupo 5 da Copa Santander Libertadores. O Vasco buscando a recuperação na competição. O Alianza também, né? Uma vez que perdeu para o líder do grupo, o Libertad do Paraguai. Aí o Fagner para o lançamento. Muito forte na direção do Juninho pernambucano. Vem para o lance ali o Ibanez. Ele devolveu lá para o ataque. Vamos ver essa participação aí da marcação do Vasco com o Fagner. Ele sofreu falta. Segundo o árbitro, houve falta para cima do Fagner nesse lance aí com o Bazan. 0 a 0 em São Januário. Vamos ver o Juninho. Jogada por cima, passou do William Barbio. Ibanez o corte, respondeu o Corrales. Juninho. Newton. Vamos chutar, Newton. Jogada por cima para o William Barbio. Lá no fundo o William chegou, mas a bola saiu. Todo o esforço do William Barbio reconhecido por uma parcela do público em São Januário. Aí o goleiro Lima. Passamos de 9 minutos de jogo. Você está vendo aí o Ramos. Ô Marco. Pois não, Fernando Caetano. E antes do início da partida, nós tivemos um minuto de silêncio, homenagem póstuma pelo falecimento do conselheiro benemérito do Vasco, José Augusto Alexandre. E também uma homenagem pelo falecimento da mãe do vice-presidente José Pinto Monteiro. Falecimento da dona Augusta Monteiro, portanto mãe de um vice-presidente vascaíno. Obrigado, Fernando Caetano. Vamos para o jogo com o Vasco saindo do seu campo com Thiago Feltri.
0-0 em São Januário. Diego Souza, grupo 5 da Copa Santander Libertadores do Fox Sports. Torcemos juntos. Juninho perdeu o lance, perdeu para o Corrales, que aproxima-se do Montanho, que é desarmado com falta. Montanho é o capitão da equipe do Alianza Lima. Falta do Eduardo Costa sobre ele. A gente vai rever o lance. Uma falta para cada time no jogo até aqui. Montanho já caiu, levantou olhando para o juiz, né? É cheio de marra o colombiano. Ele tem 29 anos. Rodolfo cortou parcialmente. Aí definitivamente conserta a parada ali atrás do Thiago Feltri. Insiste o Gonzalez, ele ganha do Thiago Feltri. O ataque do Alianza Lima. Carmona, ele aposta a corrida com o Diego Souza e fica no chão. Melhor para o Diego, que ganha o lance mais uma vez. Lá na frente tem o William Barbio, Juninho pelo meio, bola para o capitão do Vasco. Daí para o Rodolfo, recomeça atrás o Vasco. O Vasco tem 12 jogos na temporada, são 9 vitórias, um empate, 2 derrotas. Aquela derrota para o Nacional pela Copa Libertadores e a derrota no fim do primeiro turno do estadual para o Fluminense. William Barbio. O detalhe, né, Marco, é que essas derrotas aconteceram justamente nas partidas mais importantes do Vasco, né? Na temporada. E por isso o time do Cristóvão é cobrado nessa temporada 2012, né? Tem que vencer nos jogos importantes. Aí o Newton. Juninho, o capitão do Vasco, se apresenta mais uma vez. O William Barbio é acionado. Ele encara a marcação do Corrales. Corrales por baixo, William Barbio insiste, tentou a caneta no Corrales. Recupera a posse de bola ali atrás. O time do Alianza, o Vasco vem para o troco com o Diego Souza, que tentou a finalização e acabou desarmado pelo Gonzalez. Alexandro brigou, Juninho foi acionado, William Barbio, a chance é do Vasco, William Barbio cruzado, Alexandro passou! O Diego Souza ficou cobrando um passe para ele e não para o Alexandro. Só que o William tentou o chute. E agora o Vasco ganha escanteio ali na presença do Thiago Feltri. Último toque do Gonzalez. A gente está revendo o lance do William Barbio. E o Alexandro passou da bola. Só que o William não cruzou, ele chutou no gol. Para você curtir por outro ângulo, ó. A chance desperdiçada pelo Vasco. Passamos de 12 minutos. Você está vendo o semblante fechado do José Soto, o técnico do Alianza. Dedé se movimenta, ele tem 1,92 m. Juninho vai bater o escanteio. Uma confusão ali na área com o Dedé e o Rodolfo se estranhando com os jogadores do Alianza. Juninho bateu para cima do goleiro Lima. Ele conseguiu tirar. William Barbio cometeu falta. Outra vez no Montanho, o jogo parou. Aí o Montanho, capitão da equipe peruana. 0-0 o placar do jogo em São Januário. O Alianza Lima enfrentou o Vasco em 2 amistosos até hoje na história dos dois times, ambos no Peru. Houve empate por 1-1 em 1954 e o Vasco fez 6-1 em 1960, nos 2 encontros entre esses dois times na história. Aí o Dedé responde à reposição do Lima. Ibanez faz a mesma coisa, briga pela posse de bola. O time do Alianza foi mal ali o Albarracin. William Barbio não chegou, melhor para o Corrales, reposição para o Vasco. Você está vendo aí o William Barbio. Ele tentou a finalização agora há pouco. Aliás, o Vasco tem 2 finalizações e o time peruano não tem nenhuma até aqui no jogo. Rodolfo. Quem busca jogo, Eduardo Costa. Diego Souza, o torcedor cobra uma ação mais ofensiva do Vasco. Mas o time do Alianza está fechadinho ali pelo meio. Juninho viu bem a aproximação, o apoio do William Barbio, que encara a marcação do Corrales. Melhor para o William. Bom lance do William, levou para o fundo. Marcação do Ibanez sobre ele. O último toque de William Barbio. A gente está revendo aí o lance, ó. Ele ganhou no primeiro lance do Corrales, mas não venceu o Ibanez, que veio na cobertura. Vem para a reposição o goleiro Lebman. Movimentos de Juninho Pernambucano para você na câmera exclusiva do Fox Sports em São Januário. Aí o dono do time do Vasco, Juninho Pernambucano, o capitão do time. Lamentação ali depois da finalização errada do William Barbio. Vem para o jogo Diego Souza, passe de letra buscando a participação do Newton. Eduardo Costa. Opa, Gonzalez chegou no Eduardo caiu, o jogo segue. Esse é o Montanho. Ele tenta a jogada lá em cima. O ataque é da equipe
peruana. Charqueiro espera o passe, mas o passe não aconteceu. Foi fominha no lance hurtado. Juninho. Sai por baixo ali o Fagner. Newton, bola na fogueira para o Eduardo Costa. Agora a abertura foi boa com o Thiago Feltri. O detalhe para você, o Thiago Feltri começando a jogada ali atrás com o Vasco. Bola na fogueira também para o Diego Souza. A bola está queimando no pé do Vasco. Melhor aí para o Carmona. Ele tenta levar para o fundo, o cruzamento do Carmona. Corte do Rodolfo. Aí o Newton mandou o time para cima, para frente, abrindo espaço ali atrás. Dedé recomeça o jogo para o Vasco. Juninho. Newton. Aí o Alexandro muito marcado, ele fica no chão. Falta do Ibanhes sobre ele. No detalhe para você, o Ibanhes reclamando com o árbitro Diego Abal. 2-2 nas faltas, não tem nenhuma finalização a equipe peruana. Dedé começou o lance mais uma vez. Diego Souza para o Juninho, ele tentou Alexandro, enfiou o pesão na bola, o Ramos. A sobra do Dedé. O Vasco recomeça na bola de segurança. 0-0 em São Januário. É o Fox Sports no grupo 5 da Copa Santander Libertadores. 16 minutos do primeiro tempo. Vasco 0, Alianza Lima também 0. Diego Souza desarmado, mandou bem ali o Ibanhes. Corrales com Ibanhes mais uma vez. Aqui embaixo tem o Hurtado. Lá na frente o Charqueiro sozinho contra o Rodolfo. O Rodolfo subiu em falso, subiu em vão. Ele falhou, o Charqueiro cara a cara com o Fernando Praz. É rede! Gol! Charqueiro do Alianza Lima. 16 minutos de jogo. O torcedor peruano faz a festa em São Januário. Você está vendo o lançamento lá de trás, ó. O Rodolfo subiu, errou. Charqueiro tomou a frente, arrumou com a cabeça. O Fernando Praz saiu e o Charqueiro só colocou, enfiando na rede do Vasco. Charqueiro marca o primeiro gol dele na Copa Santander Libertadores de 2012 e coloca o Alianza Lima na frente. Vasco 0, Alianza Lima 1 na primeira finalização peruana no jogo. PJ. Ô Marco, eu estou impressionado com a falha do Rodolfo, né? Uma falha de zagueiro amador, de pelada, aquela coisa de deixar a bola quicar. Uma falha impressionante, deixou a bola quicar, o adversário passou por trás dele, teve a oportunidade e matou, fez o gol. O Vasco já estava carecendo de uma contundência ofensiva maior, estava muito frio, muito apático. Vamos ver se esse gol, que acordou um pouquinho a torcida do Vasco, acorda também o time. Está olhando a retranca do Aliança, está olhando, não participa, não faz jogada de fundo, só uma do Bárbio. Diego Souza subidão reclamando. Tá difícil, tem que acelerar um pouquinho, marcar a saída de bola, não tá fazendo isso, e agora em desvantagem também tem que ter os nervos no lugar. Marcou. Pois não, Fernando Caetano. E esse foi o primeiro gol do jovem atacante Jonathan Charqueiro, de 23 anos, atacante uruguaio, o primeiro gol dele na Libertadores. Apenas o segundo gol da equipe peruana. Vamos ver o Eduardo Costa brigando com o Montanho, melhor para o Montanho, levou no corpo o jogador peruano, que na verdade não é peruano, né? Joga pelo time peruano, ele é colombiano. Olha a chegada do Hurtado, saída do Fernando Praz. Outro ataque da equipe peruana, levando perigo. Hurtado ganhou na força do Thiago Feltri. Diego Souza começou o lance, tabela com Juninho Pernambucano para o Diego. William Barbie pediu, o Alexandro se movimenta. Bola para o William Barbie, o cara a cara com o goleiro, para o Alexandro, gol contra a rede! Ramos contra pro Vasco. 19 minutos, a resposta do Vasco foi imediata em São Januário. O passe saiu, William Barbie conseguiu mandar para o meio buscando Alexandro, mas aí o Ramos se jogou contra a bola, venceu o Lippmann, matou o seu companheiro, colocando na rede, empatando o jogo em São Januário. Tudo igual, Vasco 1, Alianza Lima também 1. Se o Vasco não faz, PJ, o Ramos resolve a parada. Pois é, mas um momento que o Diego Souza despertou, deu uma arrancada maravilhosa, o passe para o William Barbie, que está participando muito do jogo aberto pela direita. Houve o cruzamento, encontraria o Alexandro. O Ramos se apavorou, empurrou para dentro do gol. O companheiro reclamou dele, mas não tinha jeito.
porque se ele não corta a bola, o Alexandre faria o gol. O Vasco deu muita sorte na primeira arrancada, colocar o jogo em igualdade novamente. Agora é ter tranquilidade. Olha o Diego Souza aí. Diego Souza de fora! Segunda finalização de Diego Souza no jogo. O Vasco tem 3 finalizações. Encontrou o gol num lance onde o Ramos foi muito infeliz. Você está revendo o gol por outro ângulo. O gol que abriu o marcador em São Januário. O gol do Charqueiro, que ganhou do Rodolfo, que havia falhado no lance. Você está vendo por outro ângulo, ó. Mais uma vez a repetição do primeiro gol do jogo. O gol do Charqueiro. O gol que colocou o Alianza Lima na frente aos 16 minutos desse primeiro tempo. Toda a comemoração do Charqueiro. Logo depois, o seu companheiro Ramos tratou de igualar o marcador em São Januário. E um gol que serviu para acordar o torcedor aqui em São Januário. Torcedor vascaíno presente em bom número, mas não lota o estádio. Foram colocados à venda 20 mil ingressos, mas nem toda a carga de ingressos foi vendida para essa partida. Realmente não está lotado São Januário. Aí a saída do Fernando Praz, antes da chegada do Hurtado. O árbitro Diego Abal marcou falta ali atrás, na passagem do jogador da equipe do Alianza Lima. Aí o gol contra do Ramos, que tentou evitar o passe para o Alexandro. Certamente o Alexandro colocaria na rede. O Ramos tratou de resolver. Você está vendo o Juninho que começou o lance e o momento em que ele comemorou de forma contida o gol de empate em São Januário. Passamos de 21 minutos. Fox Sports torcendo junto com você na Copa Santander Libertadores, Grupo 5. Vasco, um gol contra de Ramos. Um também para o Alianza Lima do Peru. Gol de Charqueiro. Aí o Fagner, ele briga contra o Corrales. E a bola fica com o Vasco do Dedé. Dedé faz o lançamento para Alexandro. Ele tentou o William Barbio, mas o lance foi muito forte. Você está vendo o Alexandro pedindo desculpas ao William Barbio. Alexandro, que é o principal goleador vascaíno na temporada, são 10 gols em 11 jogos. O objetivo dele é marcar um gol a cada 2 partidas. É a média que pretende atingir o atacante vascaíno nesse ano de 2012. E vem muito bem de média o Alexandro, né? Aí o Corrales contra o William Barbio. Ele tira mais uma. Bola enganou ao Barracim. Reposição para o Fagner. Ele tem o Juninho e tem o Dedé. Bola de segurança para Dedé. Em 11 jogos contra peruanos na história, o Vasco tem 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. São apenas 3 jogos oficiais. Vamos ver essa chegada do Fagner para cima do Corrales. Ele ganha mais um escanteio para o Vasco. É o segundo no jogo. Alexandre estava esperando o cruzamento. Você está vendo a movimentação do cara que marcou o gol contra o Ramos. Aí o goleiro Lima, o goleiro do Alianza Lima. O Alianza Lima tem 111 anos de história. É a 23ª participação em Libertadores. Juninho vem bater o escanteio. Outra bola por cima, a tentativa do Dedé. Ele não conseguiu enfiar a cabeça direitinho na bola para colocar no gol. Diego Souza. Ele dá uma encarada ali no Carmona. O cruzamento saiu, jogada por cima. Alexandre, rede! Mas tem impedimento. Ele colocou na rede, já começou a comemorar. O assistente Juan Pablo Belatti levantou a bandeira. E a gente está vendo que não há nenhuma dúvida. Ou há alguma dúvida, PJ? Não, nenhuma. Estava muito adiantado o Alexandre no momento que a bola saiu, né, do companheiro dele. Muito bem o auxiliar, tranquilo, marcação correta. E não é nem um gol anulado. A jogada já estava até parada quando o Alexandre finalizou. Segue 1-1 em São Januário. O gol do Vasco foi de Ramos contra Charqueiro. Fez o gol do Alianza Lima. É o primeiro tempo no Grupo 5 da Copa Santander Libertadores. Quase 24 minutos de partida. O Alianza tenta recomeçar o jogo com o Carmona. Era para o Gonzalez. Esticou a perna do Gonzalez para tirar do Eduardo Costa. Carmona recupera a posse de bola. Bola passou pelo Hurtado, mas não passou pelo Thiago Feltri. Diego Souza trombou com o Ramos. Alba Racim botou no chão. Este é o Ibanhes. Lançamento do Ibanhes para o Dedé. O Dedé tirou mal. E aí o Montanho recuperou a bola para o Alianza Lima. Esse é o cara que arma as jogadas do meio-campo do Alianza. O colombiano Montanho, de 29 anos. Tá gordinho ele, tá pesado. Bem redondinho, né? Para jogador de futebol, meu amigo. Olha o Montanho aí, ó. Tentou um passe bonito de efeito. O Newton cortou. E o Thiago Feltri emendou para cima.
Albarracín. Ibanez. A bola fica com Alianza Lima. O Vasco todo no seu campo. Quem adianta o seu time é a equipe peruana. Não saiu ali a bola do Carmona. Montanho. Hurtado, Montanho tomou uma chegada do Diego Souza. Aí o Montanho para cima do Diego. Aí o Montanho tá todo duro, gordinho. O Diego conseguiu vacilar contra ele, hein? Ô Marco, aqui na ficha do Montanho, a comissão técnica passa que ele tem 76 quilos, mas deve estar errado, né? É, rapaz, isso aí é no tempo que ele tinha 18 anos. A bola fica com o Dedé. Hoje ele tá com 29. Faz um tempinho já, né? Lançamento do Dedé para ninguém. Acompanha a jogada ali o Carmona. A bola fica com o Alianza Lima. É o primeiro tempo em São Januário, Copa Santander Libertadores. Torcemos juntos o Fox Sports. Aí o árbitro Diego Abal falando para o Thiago Feltri, que é reposição lateral para o Vasco. Em busca jogo Diego Souza. Ele tem 2 finalizações do jogo. O Vasco tem 3. Rodolfo. Aí o Juninho. O jogo passa pelos pés do capitão do Vasco, Fagner. William Barbio pede. Fagner investe contra a marcação forte do Bazan. Tá difícil de passar. Juninho por cima. Bola atravessou ali a entrada da área do Alianza Lima. Hurtado. Ele tenta o Carmona. Chegou primeiro o Newton. Thiago Feltri vai ter que recuar para o Rodolfo. Do lado tem o Dedé. O Vasco recomeça o jogo com paciência. O Alianza Lima saiu na frente com o Charqueiro. O Vasco empatou num gol contra de Ramos. Aí o Ramos contra o Alexandre. Tá todo apavorado o Ramos, hein? Ramos tem 23 anos, é peruano, 1,85 m. É um grandalhão, jovem na defesa do Alianza Lima. A gente está revendo a saída do Libman e a carga do Alexandre para cima dele. O árbitro não marcou falta. Dedé por cima perdeu o lance para o Charqueiro. Levou bonito no peito o Gonzalez. Tenta chegar o ataque. O Bazan. Lance bonito ali do time do Alianza Lima. O Bazan errou o passe. Thiago Feltri. Diego Souza. Opa! Chegou forte para cima dele o Carmona. O Diego ficou sentindo. Vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo, hein? O Carmona tenta conversar com o juiz. É apenas a terceira falta cometida pelo Alianza Lima. E a gente está revendo o lance. Mas foi uma falta muito dura. Repara que ele vai na canela do Diego Souza. Muito bem aplicado o cartão amarelo. Terceira falta, mas essa realmente foi violenta. É o terceiro amarelo recebido pelo time do Alianza Lima nessa Copa Santander Libertadores de 2012. Aí o Eduardo Costa. Vem para o jogo o Dedé. William Barbio. Se movimenta o Fagner. Juninho. Dedé, ele vai para o lançamento e o Corrales tira. Juninho pega a sobra, limpou bonito o Juninho. Aí o Juninho tenta investir contra a marcação do Ibanez e vai para o chão. Só que o árbitro marcou a falta antes da jogada inicial do Juninho pernambucano. Uma chance para o Vasco na entrada da área do Alianza Lima. Vamos rever o lance aí, ó. Foi complicado o lance com o Corrales e com o Ibanez, né? Fica difícil saber quem cometeu a falta primeiro. Parece que o árbitro acabou marcando a falta do Ibanez nesse último lance aí. Só que a falta foi mais à frente um pouquinho, né? O Juninho, tudo bem que ele caiu muito à frente, mas a falta também não foi tão atrás como o árbitro marcou. Mas de qualquer maneira, uma situação interessante. Lá vai o Juninho. Quase 29 minutos, lance para o Vasco, uma boa chance para o Juninho. Ele pode levantar para a área ou bater direto. 4 jogadores da barreira do goleiro Libman. Chance para o Vasco. 1-1 é o placar do jogo em São Januário. Aí Juninho, ele bate direto e erra o alvo. Primeira finalização de Juninho no jogo, a 4ª do Vasco. A gente está revendo como o Juninho bateu com a cabeça baixa, né? O Libman só acompanhou, fez uma graça ali o Libman, né? Se jogou contra a bola e você vê por esse ângulo que a bola passa longe do gol do Alianza Lima. E o Juninho pernambucano participou da conquista do único título da Libertadores do Vasco, que veio em 98. O Juninho estava naquele time. Outro jogador que também participou daquela campanha vitoriosa é o Meia Felipe, que hoje está no banco de reservas. Lembrando que o Vasco está na sua 8ª Libertadores e conseguiu o título de 98. O Vasco foi campeão em 98 e esteve nas quartas de final em 1990 e 2001.
Foi eliminado nas oitavas em 99 e acabou eliminado da primeira fase em 75 e em 85. Você está vendo o William Barbio, a bola fica para o Vasco mais uma vez. Juninho Pernambucano se movimenta e o Fagner repõe a bola em jogo. Aí o Dedé, muito marcado pelo Corrales, ele se atrapalhou e deu a bola de graça para a equipe do Alianza Lima. Ô Marco, e a equipe peruana participa na Libertadores pela 23ª vez. As melhores campanhas foram em 76 e 78, quando o Alianza Lima chegou até a fase semifinal. William Barbio. Ele tentou o passe para o Alexandro, enfiou o pé na bola ali o Ramos, o autor do gol contra, que deu o empate ao Vasco nesse primeiro tempo. O gol do Alianza foi do Charqueiro. Ô Marco, o Vasco está nivelando o jogo por baixo. Ele não pode entrar nesse negócio de chutão que o Aliança tá tentando impor ao jogo. É hora do Juninho, tá com a bola aí, do próprio Diego Souza, chamarem para eles a responsabilidade e a armação do time. Não ficar na base do Bumba Meu Boi, que só interessa a equipe peruana. O Vasco está entrando nisso, está com um ritmo lento que interessa ao adversário, sem falar nessa zaga em linha aqui, que é uma temeridade. Dedé e Rodolfo, principalmente o Rodolfo, o centroavante do Alianza Lima, sentiu que é ali o caminho. O árbitro marcou falta do Fagner desse lance aí contra o Bazan. Foi forte o Fagner, hein? Foi a terceira falta cometida pelo Vasco. Você está vendo o Montanho posicionando ali a bola, mas ele vai deixar para o Corrales. 1-1 o placar do jogo nesse primeiro tempo. Passamos de 31 minutos de partida em São Januário, grupo 5 da Copa Santander Libertadores. Torcemos juntos no Fox Sports. Foi por cima outra vez o Rodolfo. Na sequência, uma trombada do Thiago Feltri. Ficou no chão no primeiro momento ali o Hurtado. Carmona. É pro Hurtado. Ele vai encarar a marcação do Thiago Feltri. O ataque é do Alianza Lima. Olha o Montanho. Ele abriu por Hurtado. O ataque é bom. O cruzamento saiu. O Dedé na segurança meteu para escanteio. Vai que a bola passa, né? Você está revendo. Havia a cobertura do Fagner, mas o Dedé, na dúvida, para a bola não chegar no Bazan, meteu para escanteio. Fernando Praz ligado. Charqueiro marcou o gol do Alianza Lima, na única finalização peruana até aqui. Você está ouvindo as vaias em São Januário, porque só agora o tal de Montanho resolveu ir bater o escanteio. Corrales espera na área. Ele tem 1,80 m. Você está vendo os jogadores do Vasco posicionados, esperando o cruzamento do Montanho. Alexandro conseguiu tirar. Diego Souza vem para a bola. Primeiro do que ele, apareceu ali o Ibanhas. Foi desarmado o Corrales. Thiago Feltri tem a chance do contra-ataque, mas ele perdeu o lance. Aí a bola passou do Montanho. O Dedé chegou no corpo dele. O Montanho caiu, reclamou e o juiz não marcou nada. Vida que segue. Fagner tentou o William Barbio. Ele não consegue o domínio. O Vasco muito nervoso em São Januário, embora todo o apoio da sua torcida. Você está vendo o Ramos, o cara do gol contra. 33 minutos, PJ. 4 finalizações do Vasco e uma só do Alianza Lima. Você falou tudo. O jogo está nivelado por baixo. O Vasco está aceitando o estilo de jogo do Aliança, né? Que é um estilo de tocar a bola com lentidão, não apertar muito. O Vasco, ao contrário, ele deveria ter uma postura um pouco mais ousada. Joga em casa, teve a felicidade de empatar o jogo logo depois de sofrer aquele gol. Ou seja, era para aproveitar o embalo e tentar. E está dando muita liberdade a esse homem que está com a bola aí. O Montanho está gordo, aquela coisa toda, não virou o jogador que todo mundo achava que ia virar, mas é um jogador que pensa. Diego Souza ganha o lance do Hurtado, ganha também do Gonzalez. Mais uma vez o Hurtado. Agora tem o Gonzalez, tem o Carmona e tem o próprio Hurtado para cima dele. E o campo acabou para o Diego Souza. Você está vendo aí o Diego Souza, vice-artilheiro do Vasco na temporada com 4 gols. Ô Marco, e apesar dos jogadores do Vasco estarem nervosos, o técnico Cristóvão está bem tranquilo aqui no banco de reservas. Lembrando que ele está substituindo o Ricardo Gomes, treinador do Vasco, que sofreu um AVC e está fazendo o tratamento para se recuperar, está passando por fisioterapia, fonoaudiologia. E o Ricardo Gomes tem previsão aí, tem a ideia de estar voltando a comandar o Vasco da Gama no meio dessa temporada. Ou seja, está próximo de voltar o Ricardo Gomes. Vem para o jogo o Juninho Pernambucano. Alexandro, passagem do Fagner, bola para ele, tem o Diego Souza na área, Juninho também chegou,
Só que apareceu a cobertura do Bazan. Gonzalez. Este é o Hurtado. Carmona passou. Hurtado errou o passe. Thiago Feltri foi firme para cima dele. Ô, Lima! Tirou todo torto o Lima. Aí o Newton respondeu na mesma moeda. Você está ouvindo de fundo as primeiras vaias em São Januário. Dedé. Ele tirou do Charqueiro, o autor do gol do Alianza. 1-1 ao placar do jogo em São Januário. Ramos marcou o gol do Vasco num lance contra. 35 do primeiro tempo. O Vasco, que estreou perdendo em casa para o Nacional do Uruguai, faz o seu segundo jogo na Copa Santander Libertadores também em casa. E terá apenas mais um jogo contra o Libertad nos seus domínios. Vai ter que resolver a parada fora de casa, o Vasco da Gama. Essa é a edição de número 53 da Copa Santander Libertadores. O Vasco foi campeão em 98. O Alianza Lima, em 22 participações, tem 2 semifinais, em 76 e 78. Aí o Carmona. O Vasco tenta apertar a saída de bola da equipe peruana. E agora deu certo, né? Porque o Hurtado se atrapalhou todinho com a pressão do Thiago Feltri. Diego Souza vem para a reposição. Newton se atrapalha mais uma vez. Juninho ganha o lance. É para o Newton. Newton limpa a marcação do Gonzalez. O ataque no Vasco. William Barbio é acionado mais uma vez. Ele tenta o Alexandro, que fez a parede, o pivô para a aproximação do Fagner e do William. Só que ele devolveu muito forte no fundo. Aí o Alexandro, no detalhe, ele tem 10 gols na temporada. Newton. O Vasco tenta de novo aqui por baixo com o Thiago Feltri. Juninho, marcado pelo Gonzalez, e a distância pelo Montanho. Aliás, o Montanho não marca ninguém, né? Só cerca. Dedé. William Barbio. Ele encara a marcação do Corrales, ganhou do Corrales, conseguiu passar. William Barbio é desarmado com falta fora da área. Ibanez cometeu a falta. A gente está revendo a jogada contra o Corrales. Ele saiu do Albarracín e trombou com o Ibanez. O William Barbio, que é o jogador mais efetivo do Vasco, né? Ele está partindo com a bola dominada. É o mais inexperiente desse time do meio para frente. E é o jogador que está tendo mais personalidade, está mais tranquilo, está mais ligado no jogo. Interessante. Foi a terceira falta cometida pelo Ibanez. O único amarelado do time peruano é o Carmona. São 5 faltas peruanas e 3 brasileiras. Aí a barreira de 4 jogadores mais uma vez. Outra chance para Juninho Pernambucano. Ele vai jogar por cima, hein? Bateu direto o Juninho mais uma vez. Não era a melhor opção. Havia o Dedé na área. O Eduardo Costa. O próprio Rodolfo. Você está revendo a cobrança do Juninho. Ele tentou o chute direto na segunda finalização de Juninho Pernambucano no jogo. O Vasco tem 5 finalizações. Quase 38. É muito pouco chute a gol, né? Muito pouco. O Vasco não tem essa contundência ofensiva. E o Alianza Lima, com o Montanho no meio de campo, sem marcação, é um time que controla como quer o ritmo do jogo. Tem menos a bola? Tem. Mas o jogo está no ritmo que o Alianza quer. Dedé tirou mais uma vez com força. Aí o William Barbio vai ter que consertar. Ele conseguiu parcialmente, mas deu um presente para o Corrales. A bola fica com a Alianza Lima. Olha o Corrales, que bola de amigo da onça ali para o Ibanez. Na devolução para o Alexandro, um assistente número 2, que você está vendo aí. O Juan Pablo Belatti marcou impedimento e acertou, hein? É o segundo impedimento do Vasco no jogo. Tá com olho de águia o Belatti, mas também não foi tão difícil assim, né? Você está vendo o Alexandro, nenhuma finalização no jogo. Esse é o Carmona. Vai para a reposição sem pressa o goleiro Lima. Ramos marcou contra o gol do Vasco. Charqueiro abriu o placar em São Januário para o Alianza Lima. É o grupo 5 da Copa Santander Libertadores para você no Fox Sports. Torcemos juntos. Ganhou bem o lance ali o William Barbio. Fagner já passou. O Juninho tenta o lance. Acabou desarmado pelo Ibanez. Você está vendo aí o Thiago Feltri. O Newton se movimenta na entrada da área do Alianza Lima. Caiu ali pelo meio o jogador do Alianza Lima. E o jogo parou em São Januário. Parece o Albarracín.
Tá meio cedo para ter cãibra, né? A sinalização dele ali é de cãibra. Nós estamos no primeiro tempo, o jogador peruano já está ali com um sintoma, pelo menos, de cãibra. Parece que foi nesse lance aí com o William Barbie. Ele deu o carrinho, ficou caído e não levantou mais. Sentiu o joelho esquerdo, ao que tudo indica. E aí o Carrinho Maca vai trabalhar pela primeira vez em São Januário. É o grupo 5 da Copa Santander Libertadores para você no Fox Sports. O carrinho da Maca entrou e a turma do Vasco aproveitou para tomar água. O carrinho normalmente leva alguns copinhos, a turma chegou junto ali para abastecer, já que está um calor, não muito forte, mas um calor essa noite aqui no Rio de Janeiro. Apertando um pouquinho o calor, atrapalhando a ação dos dois times. Diego Souza, Rodolfo. Do meio para trás, o time do Alianza Lima, esperando pelo Vasco. Aí o Thiago Feltri. Bola de segurança para Rodolfo, que começa o jogo ali atrás. Dedé. Quase 41 desse primeiro tempo. William Barbie, o Dedé se mandou. Bola para ele. A chance do Vasco. Olha o Dedé para o Alexandre, que tentou de letra. Jogada que iniciou no Dedé. Quase que deu para o Alexandro. A primeira tentativa de finalização do Alexandro. E está recuperado o Corrales, está de volta ao número 18 da equipe do Alianza Lima. A gente pôde rever todo o lance do Dedé. Se o Alexandro acerta, é um golaço, PJ. Como ele errou, né? O pessoal vai pegar no pé dele. Foi uma bobagem, foi uma enfeitada. Agora o Dedé surgiu como homem surpresa. Mais uma jogada com participação do William Barbie, porque os dois homens de meio, tanto o Diego Souza como o Juninho, estão vivendo de lampejos na partida. Até agora, poucos. 1-1 é o placar do jogo. Um jogo complicado para o Vasco contra o Alianza Lima em crise na temporada. São 3 meses de salários atrasados na equipe peruana. Alguns jogadores já abandonaram o time, outros já estão em fase de abandono. Inclusive o capitão de hoje, o Montanho, já pediu para sair. Aí o Gonzalez acompanha a jogada ali. O Fagner para a saída do Fernando Praz. A bola fica com o goleiro do Vasco. Esse é Dedé. Teremos o acréscimo de 2 minutos. Vamos até 47 nesse primeiro tempo. Bom lance ali do Juninho. Alexandro. Fagner já passou. Diego Souza acompanha. Bola para ele. Muita gente de branco e verde pela frente. O Gonzalez chegou, trombou com o Diego, que perdeu o lance e ficou no chão. Recupera o Rodolfo. Falta do Charqueiro sobre ele. O jogo para mais uma vez em São Januário. Aí o árbitro argentino Diego Abal tá pedindo calma ali. O Rodolfo, que começou uma reclamação, mas está tudo certo. Newton. Eduardo Costa. Juninho recomeça o jogo para o Vasco. Vasco 1, Alianza Lima também 1. Aí o Dedé. Juninho. Tem o Newton para jogar. Bola na parede ali para o Diego Souza. Alexandro atrás para o Newton, que vira e vira bem para o Thiago Feltri, que entrou na área e ficou no chão. O árbitro Diego Abal marca falta fora da área no lance do Thiago Feltri com o Carmona. Segunda falta do Carmona no jogo. Ele já tem cartão amarelo. O Thiago Feltri leva com o ombro ou com o braço direito para dentro da área do Alianza Lima e sofre a carga do Carmona, PJ. Mas foi fora da área, realmente. Foi pertinho da grande área, acho que até mais perto do que o árbitro marcou, mas foi antes da linha, então não foi na área. Diego Abal marcou falta nesse lance que você está revendo, ó. A falta começou aí e depois o Thiago Feltri caiu dentro da área. A chance para o Vasco é de ouro. Juninho Pernambucano, nos áureos tempos, guardava dali. Ele tem 1 gol na temporada. Eduardo Costa posicionado. Diego Souza também. Um mundo na frente do goleiro Liebmann. Juninho, ele finaliza e erra o alvo. A bola foi arrumada do Eduardo Costa para o Diego Souza. Você está revendo aí. O Juninho chegou de trás e bateu. Não foi feliz em nenhuma finalização das 3 que tentou até aqui o Juninho. As 3 finalizações do Juninho passaram cerca de 1 metro de distância do travessão. Isso na especialidade dele, PJ, que é a bola parada, né? A bola de frente para o gol. Pois é, ele é muito eficiente em cobrança de falta, ainda não conseguiu calibrar, mas é sempre uma esperança. Você vê que o Vasco chutou pouco,
mas acho que o maior número de finalizações foi exatamente do Juninho, em 3 de bola parada. Ou seja, chutou pouco, mas ele foi o que mais chutou, mesmo ainda não estando calibrado. Você viu o quarto árbitro, Péricles Cortez, com a placa de 2 minutos. A informação do Fernando Caetano. Falta do Gonzalez no Alexandro. Aumenta para 8 o número de faltas do Alianza Lima. O Vasco tem 7 finalizações contra 1 do adversário. Nessa uminha, o Charqueiro guardou. Ramos marcou contra o gol do Vasco. Finzinho do primeiro tempo para você no Fox Sports. É o grupo 5 da Copa Santander Libertadores em São Januário. O Vasco tem que vencer. Precisa vencer. Aí o goleiro Lima ameaçou bater ali o Wagner. Bola por cima, tirou parcialmente o Gonzalez e emendou para tirar o Hurtado. William Barbio briga com o Montanho e leva a melhor. Aí o Rodolfo vem para o cruzamento. Respondeu o Corrales. Tirou definitivamente o Gonzalez. Wagner para Juninho. Tem o Dedé atrás. O Juninho olha para frente. Passe buscando o Diego Souza, que tentou o Newton. Alexandro, antes dele, o Ramos enfiou o pé na bola. E enfiou com vontade. Eduardo Costa. Dedé. Briga pela posse de bola o Wagner. Levou a melhor parcialmente o Corrales. E depois a falta. Segundo o árbitro, Diego Abal. Falta do Bazan. Eduardo Costa vai se movimentando. O Dedé ameaçou ir para a área do Alianza Lima. Charqueiro ajuda na marcação. Juninho Pernambucano. Fez uma deixadinha o Eduardo Costa, mas para ninguém. Aí o Rodolfo. Juninho. Finzinho de primeiro tempo para você no Fox Sports. 1-1 Vasco e Alianza Lima. É a segunda rodada desse grupo 5 da Copa Santander Libertadores. Juninho tentou o passe e foi bloqueado pelo Albarracín. Ramos responde. A bola fica com o Vasco. Quase 47, tempo prometido pelo árbitro Diego Abal. Diego Souza tenta levar para o fundo ali com a marcação forte do Corrales. Aí o cruzamento saiu. Ele busca o Newton. Primeiro do que ele, o Gonzalez. Aí na sequência o Hurtado perdeu para o Juninho. O Vasco insiste, retoma a posse de bola com o Thiago Feltri. William Barbio. Juninho. Ele armou para o chute. Aí quando fez o passe errou mais uma vez. Outro corte do Albarracín. E o árbitro Diego Abal aponta o centro de campo. Fim de papo. Termina o primeiro tempo em São Januário. Vasco, 1 gol contra de Ramos. Alianza Lima do Peru, também 1 gol marcado por Charqueiro. Termina empatada a primeira etapa em São Januário. Fez 2 substituições no Vasco. Entraram número 16 Douglas, zagueiro. Número 16 Douglas, zagueiro, entrou no lugar do número 4 Rodolfo, que falhou no lance do gol, né? E a outra mudança é a entrada do meia Felipe, número 6, no lugar do número 5 Eduardo Costa. Mexeu no time, o time do Vasco. E agora mexe na bola o Vasco para o reinício de jogo no segundo tempo. Começa a partida em São Januário, grupo 5 da Copa Santander Libertadores de 2012. Vasco 1, gol contra de Ramos. 1 também para o Alianza Lima do Peru, gol marcado por Charqueiro no primeiro tempo. Aí o Diego Souza ganha no giro do Gonzalez, mas perdeu na sequência para o Albarracín. Gonzalez. Carmona. 2 alterações do Vasco, portanto, Eduardo Costa e Rodolfo cederam as suas vagas a Douglas e a Felipe. Na teoria eu gostei das duas. O Rodolfo falhou no gol, estava muito inseguro, não estava ajudando o Dedé em nada, muito pelo contrário, estava sobrecarregando o Dedé. E a entrada do Felipe é mais um jogador para pensar. Como você só tem um homem de armação na equipe do Aliança, que é o experiente, rodado e pesado Montanho, não precisa de 2 volantes, né? Joga com a linha de 4 aqui de marcador, então bota mais um armador, no caso do Felipe, que nesse caso pode jogar ao lado do Juninho, já que o adversário é lento e dá espaço. A gente mostrou primeiro o Felipe, depois o Douglas para você, as 2 alterações do segundo tempo em São Januário. Aí o Dedé, Wagner, Juninho, o capitão do Vasco, se apresenta. Felipe, primeira jogada dele para cima do Fernandes, o passe saiu, era para o Diego, bom corte do Ibanez. Já mostrou movimentação pelo meio o Felipe. Voltou o jogo ali o Bazan. Corrales.
Ele tenta o Charqueiro. Dedé apareceu primeiro. Falta do Charqueiro sobre ele. Chega a 10 faltas no jogo. O time peruano do Alianza Lima, que tem 111 anos de história. 23ª participação na Libertadores. O melhor retrospecto foram as semifinais de 76 e 78. Aí o Fagner. Ou melhor, o Thiago Feltri. Boa movimentação do Felipe. O passe para o Juninho. Abertura com o William Barbie. O lance legal. O passe saiu. Lima! Ele tirou do Alexandre, mas o árbitro marcou o pênalti. E aí está a expulsão do Carmona, que já tinha cartão amarelo. O Lippmann tirou a bola que iria para o Alexandre. Mas o Carmona enfiou o braço na bola, na sequência da defesa do goleiro. O árbitro Diego Abal, da Argentina, marcou o pênalti para o Vasco. Você está revendo todo o lance. O goleiro tirou a bola do Alexandre e enfiou no braço do Carmona. O árbitro marcou o pênalti em cima. Paulo Júlio Cleman. Interpretativo. Eu acho que ali só amputando o braço do jogador do Alianza de Lima. Eu não marcaria. Mas o árbitro ali, a bola de fato bate no braço, mas não com a intenção do jogador. E aí eu não marcaria a penalidade máxima. Você viu o Alexandre com a bola para bater o pênalti e esta é a reação do técnico José Soto, da equipe peruana. Alexandre tem 10 gols na temporada e 1 gol na Copa Santander Libertadores. É ele quem tem a incumbência de bater o pênalti. Marcado pelo árbitro Diego Abal. No gol, Lippmann. O Vasco tem 7 finalizações no jogo. Passamos de 3 minutos no segundo tempo. Autorizado o Alexandre. Concentração de Alexandre. No gol, Lippmann. Alexandre é no pé direito. Na trave! Alexandre é trave em São Januário. Ele tirou do Lippmann, mas tirou tanto que a bola bateu no travessão. Estava todo esquisito. Ele até me parece que escorrega na hora da cobrança. Olha lá, ele bate todo torto. A bola tocou no travessão. Mal batido, uma oportunidade de ouro. De qualquer maneira, o Vasco agora fica contra 10 homens. Ou seja, vai ter espaço para jogar. Vamos ver como aproveita ou se não aproveita. A gente pôde rever ali o lance e a câmera exclusiva mostrando a reação do capitão Juninho depois do pênalti desperdiçado. Alexandre realmente perdeu o pé de apoio no momento em que corria para a bola. O pé esquerdo escorregou no gramado. Ele acabou desperdiçando. Você está vendo aí, ó, o pé de apoio foi e ele, ato contínuo, também foi. 1-1 é o placar do jogo. Resultado péssimo para o Vasco, que vai ter depois desse jogo apenas a partida contra o Libertad do Paraguai em São Januário, na sequência da Copa Santander Libertadores. De resto, outros 3 jogos fora de casa. Esse é Montanho. Bazan. Marcação do Fagner sobre ele. A devolução do Bazan. O Fagner cortou. Fagner foi ali pegar a bola para repor em jogo, mas a bola é do Alianza Lima. Este é Fagner, lateral paulista de 22 anos. E daqui a pouco o Alianza Lima vai tentar recompor o seu sistema defensivo com a entrada do número 3, o zagueiro Villamarín. Daqui a pouco o zagueiro Villamarín será novidade no time peruano. Lembrando que o Carmona, lateral direito do time, que compunha também a defesa, foi expulso na marcação do pênalti, desperdiçado pelo Alexandre. Montanho bate a falta, jogada por cima, buscando o Charqueiro. Respondeu ali o Douglas. Felipe tem a chance do contra-ataque para o Vasco. Ele aciona o Alexandre. O Alexandre ficou no chão, a chegada do Ibanho sobre ele. Deu o jogo para o Vasco. Aí o Thiago Feltri. Ele vira buscando o William Barbie. Mas a cobertura foi precisa do Bazan. Montanho ganha o lance. E depois perde para o Fagner. Deu o contra-ataque para o Vasco. Alexandre vai se dirigindo para a área do Alianza Lima. Juninho deixou passar até o Felipe. Chuta, Felipe, chuta. Ele limpa o lance, chamou para o pé esquerdo, chutou e o Alexandre deu de zagueiro. Só que estava impedido, né? É o terceiro impedimento marcado contra o Vasco no jogo. Você está revendo aí como acertou o assistente Diego Bonfa. Estamos no segundo tempo. Vem para alteração aí a equipe peruana. E quem vai sair é o Bazan. É isso, Fernando Caetano? Exatamente, número 15, Jorge Bazan.
foi o escolhido para sair para a entrada do Villamarín, zagueiro número 3, para recompor a defesa do Alianza Lima. Villamarín vem para o jogo, se você preferir. Villamarín, o zagueiro de 29 anos, 1,80 m, que vai entrar no jogo. O Bazan não tem nenhuma pressa para sair. Você está vendo aí o Bazan, que vai sair do lado oposto às cabines de imprensa do estádio de São Januário. Alteração na equipe peruana. Primeira alteração do técnico José Soto. Nenhuma vitória na temporada do Alianza Lima em 3 partidas, computando Libertadores e Campeonato Peruano. São 2 derrotas e 1 empate. Outro corte do Douglas. Zagueiro de 21 anos, 1,90 m, que apareceu no Juventude. Você está vendo aí o Charqueiro. Esse é o Gonzalez. Tem um jogador a menos, o Alianza Lima. Carmona foi expulso. Juninho. A bola passou pelo Felipe. Esse é o Wagner. Opa, Dedé, não vai pisar na bola nessa altura do campeonato, né? Já tá tudo tão complicado pro Vasco nessa noite. William Barbio. Wagner. Devolução pro William Barbio no fundo. Cobertura do Ibanhes, que chega primeiro. Você tá vendo aí o Ibanhes, zagueiro uruguaio da equipe peruana. Outra vez Felipe. Wagner. O Vasco tenta o cruzamento com o Wagner. Aí apareceu o Alexandro e desperdiçou a oportunidade. Estava ruim de finalizar também, né? Terceira tentativa de Alexandro no jogo. Você está revendo aí por outro ângulo. Ele tocou legal de cabeça, mas estava difícil de coordenar o corpo para colocar no gol. O Ibanez argumenta ali com os seus companheiros de defesa, com o Villamarín, que entrou agora há pouco. Enquanto isso, o Lippmann ganha um tempinho para repor a bola em jogo. Você viu o Gonzalez e está vendo o Felipe. Vamos para 9 minutos do segundo tempo. São 9 finalizações do Vasco e 2 do Alianza Lima. Eu continuo achando o Vasco muito frio no jogo, né? Podia ter um pouco mais de vibração. Entraram 2 jogadores novos, principalmente o Felipe, que é homem de organização no meio. Deu um passe bonitinho e tal, mas tá ali já de carinha feia, andando de um lado para o outro. O Vasco precisa de um pouco mais de alegria, de disposição para poder dobrar essa retranca do Alianza. E olha que agora facilitou, porque tem um homem a mais. É só abrir, aquele beabá do futebol. Abre um em cada lado do campo, roda essa bola, joga de linha de fundo, que o espaço se abre para concluir. Vamos ver agora com o William Barbio. Ele leva para o fundo contra o Corrales. Está difícil o passe para o Juninho. Juninho se esforça, consegue o cruzamento. Lippmann, Alexandro, Lippmann de novo. E depois o Corrales tirou. Aliás, o Ibanez. Wagner. Felipe. O Vasco chega mais uma vez. Outra vez ali por baixo com o Wagner. O passe saiu, é para o Felipe. Tem o Juninho de lado. O Felipe se complica contra o Gonzalez e tem que virar o jogo. Aí o Thiago Feltri. William Barbio se movimentando bastante no ataque do Vasco. Ele encara a marcação do Ramos. Era o Villamarín. Feltri. É para o Felipe. Alexandre espera o cruzamento. William Barbio se movimenta e vem no apoio. Villamarín para na frente dele. Aí o passe para o Felipe. Ele tentou de primeira. O Ramos meteu o braço na bola, hein? Na frente da área, o Alianza Lima. Já são 13 faltas cometidas pelo time peruano. Você está revendo o lance aí do Ramos. Agora sim, é mão. Ou não, PJ? Essa sim, porque ele aumentou a área do corpo dele, estendendo o braço para o lado. Aí não tem dúvida. A bola bateu ali, é mão, foi bem marcado. Outra chance para o Vasco. Tem 3 tentativas de finalizações. O Juninho, 3 em cobranças de faltas. O Felipe agora se apresentou também. Juninho de frente para a bola. Felipe um pouquinho de lado, para o pé esquerdo. Juninho para o pé direito. Vamos para 11 minutos em São Januário. É o Juninho, é para o pé direito. É trave! Agora ele mandou bem. A sobra do Wagner, que finaliza explodindo ali contra a marcação do Hurtado para ganhar escanteio. Para você curtir por outro ângulo, o Juninho. Lippmann ficou paradinho e a bola explodiu no travessão. Para azar do Juninho e sorte do Alianza Lima. Já bateu o escanteio o Vasco. Entrou bem no jogo o Felipe. Agora o Corrales mandou bem e conseguiu tirar. Contra-ataque do Alianza Lima com o Montanho. Montanho se mandou e o Newton acabou com
a graça dele. Ele nem precisava cometer a falta, né? Mas o Newton chegou. É a força do hábito. No caso do Newton, é a força do hábito. Todo lance ele faz falta. Foi a segunda dele do jogo. Você viu o William Barbio atrapalhando a ação do Montanho. Quase 12 minutos. Tenta chegar no ataque a equipe peruana. Juninho se esforça, consegue tirar. Feltri vai brigar pela bola com o Villamarín. Chegou primeiro o Feltri. O Villamarín acabou se perdendo. Pois não, Fernando? Olha, com relação ao aproveitamento do Juninho nas faltas, eu conversava com ele no intervalo e dizia: ô Juninho, hoje o pé não está calibrado, né? Depois dos 3 erros nas primeiras cobranças, né? Aí ele dizia assim: vamos acompanhar o Vasco agora, depois eu completo. O William Barbio que leva para o fundo e erra o cruzamento. Pois não, Fernando? Essa foi mais longe do que as faltas do Juninho, né, Marco? Pois é. Pois é. Então, o Juninho me dizia que o aproveitamento dele caiu bastante, que por conta da idade ele já não tem mais a possibilidade de treinar muitas faltas depois dos treinos para não correr o risco de sofrer uma lesão muscular, né? Então, por conta disso, ele diminuiu os treinos e isso aí acabou então afetando no rendimento do Juninho aí nas cobranças de faltas. Já tem 37 anos, o titio Juninho, hein? Eu tenho 38, rapaz, e sou um titio, imagina o Juninho, né? Que tá pertinho também. Muitos serviços prestados ao Vasco. O Juninho pernambucano, campeão da Libertadores em 98 ao lado do Felipe. São remanescentes daquele título. Passamos de 13 minutos do segundo tempo. É a Copa Santander Libertadores. Grupo 5 em São Januário. Os 2 gols do jogo no primeiro tempo. Ramos contra para o Vasco. Charqueiro fez o gol do Alianza Lima. Os dois times seguem sem vencer por enquanto na Copa Santander Libertadores. Juninho. Wagner se mandou, o William Barbio vem no apoio. O Corrales ficou à distância. Devolução para Juninho. Tem o Alexandro na área, o William Barbio no fundo. Aí ele tenta o cruzamento contra o Corrales. O Gonzalez tira, Corrales atrapalha. Albarracin pega a sobra. Ele limpa a marcação do Juninho com categoria. Olhou para frente o Albarracin. E quando ele olhou, o Newton chegou no desarme. Felipe. Esse é o Wagner. Já passou o William Barbio de novo. Bola para ele. Foi no fundo o William. Chegada do Vasco é boa. Ele ganha escanteio. É o 4 do Vasco. Aí o goleiro Liebmann. Goleiro peruano de 28 anos. Cruzamento do William. Apareceram Ibanez e Corrales para cortar. Os dois. Você está revendo por outro ângulo a chegada do Vasco. Último toque ali do Corrales. Esse é o William Barbio. Quem vai bater o escanteio é o Wagner. Muita gente na área do goleiro Liebmann. Dedé por ali. Douglas também. São altos. A bola por cima. É pro Douglas. É rede. Gol! Dedé do Vasco! 14 minutos de jogo. A bola foi pro Douglas ou pro Dedé. O Douglas estava mais à frente. Dedé apareceu primeiro. 1,92 m. Cabeça na bola. Bola na trave. Bola na rede do Alianza Lima. O Vasco vira em São Januário com Dedé. Primeiro gol dele na Copa Santander Libertadores. O abraço do Douglas. Olha aí o tamanho do Douglas perto do Dedé. Os dois são grandalhões. O torcedor do Vasco explode. O Vasco vira o jogo. Vasco 2, Alianza Lima 1. E o Alianza vai fazer uma substituição logo depois do gol do Vasco. Vem aí o número 17, o meio-campista Arroe. Número 17 é a novidade na equipe do Alianza Lima. O meio-campista Arroe. O Arroe. Arroe. Jogo aí na vaga então do Charqueiro. Mudou no ataque o Alianza Lima, mas agora o Vasco conseguiu a virada, PJ. Conseguiu uma jogada boa, começando com o William Barbio, conseguiu o escanteio. Na cobrança do escanteio, o Dedé usou bem a altura, oportunista, cabeçou sem possibilidade para o goleiro peruano. Agora é hora de o Vasco chamar um pouquinho o Alianza, embora por essa alteração eu vejo a pouca chance. Olha aí o Vasco. Diego Souza encarou legal, chamou para o pé esquerdo, saiu Lima para fechar. O Vasco começa a gostar do jogo em São Januário. Terceira finalização de Diego Souza. E vem para o jogo mais uma vez o Wagner. Se movimenta o William Barbio, o Alexandro pede. Diego Souza também. Aí o Dedé está todo no ataque, o Vasco. E por consequência o Alianza Lima todo na defesa. Wagner. Aí o cruzamento buscando o Alexandro. É rede! Gol! Mas não vale. Mais uma vez. Mais uma vez impedimento do Alexandro. Subiu a bandeira do Diego Bonfa.
Aí o cruzamento e mais uma vez um impedimento bem marcado contra o Vasco. Bem marcado, mas você vê que os espaços começam a aparecer. Essa mudança que o Alianza Lima fez, a saída do centroavante, o homem que fez o gol, o Chaqueiro, acaba praticamente com o ataque. O Montanha é o homem que está mais adiantado, com a lentidão dele. Até ele dominar a bola, virar, acabou praticamente o contra-ataque do Alianza. Então o Vasco pode se soltar, ou a Aliança vai sair? Não acredito. O Vasco pode se soltar, impor um ritmo mais forte, aproveitar o embalo da virada, para aí sim construir a goleada que muita gente estava esperando aqui em São Januário. Veja a importância dessa virada para o Vasco. O Libertad do Paraguai tem 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos. O Nacional do Uruguai em 2 jogos tem 3 pontos. O Vasco vai encostando. Nos critérios perde para a equipe uruguaia. Mas vai empatando, na verdade. Os dois estão empatados, saldo 0. Marcaram 3, sofreram 3. Tá tudo igual. O Vasco nesse momento é segundo colocado. Vamos ver o Alexandre, mais um impedimento contra o Vasco. O Juninho fez o passe, o Ramos ali apontando para o Bandeira, que marcou impedimento mais uma vez. É o detalhe nessa classificação aí, né, Marco, é que o confronto entre Vasco e Nacional vai acontecer lá no Uruguai, em Montevidéu, né? Desvantagem para a equipe brasileira. A gente está revendo como subiu bonito o Dedé. O Douglas acompanhou e depois a dancinha dos jogadores do Vasco, que virou o jogo em São Januário. Gol importantíssimo para esse torcedor que você está vendo aí, ó. Vem para a reposição Lima. Quase 18 minutos de partida. O Vasco tem 13 finalizações contra 2 do Alianza Lima. Ambas no primeiro tempo. Vem para dividir do Alexandre. Felipe já botou no jogo ali o Diego Souza. Daí também é complicado, hein, Diego? Ele tentou finalizar. Vem pro jogo o Dedé. Juninho. Felipe atrás. Aí o Douglas. Milton mandou pra frente. Resposta do Ramos. Tenta botar no chão ali o Montanho. Marcação forte do Douglas. Recupera a posse de bola o Vasco com o Juninho. Daí pro William Barbio. O torcedor do Vasco apoia o seu time na virada. Vamos ver o Thiago Feltri. Ele carimbou a marcação do Vidia Marim. Tentou a finalização o Feltri. O Vasco chega a 14 finalizações no jogo. Só que o Felipe reclamou para boa. O Felipe estava passando, aproveitar um lançamento. O Feltri nem viu, arriscou ali. O Felipe tem que participar um pouco mais do jogo com a bola, assim como ele está, e menos com a boca. Essa aqui é a realidade. Aí o Juninho Pernambucano. Diego Souza, jogada bonita, mas ele não consegue ganhar do Ibanez. Vamos ver o Felipe, limpou legal o Felipe, vamos chutar Felipe, o passe para o Alexandre, ele tenta girar, chamou para o pé direito de fora, bloqueado por 3 jogadores, e aí o Corrales tirou. Dedé tá cheio de graça, hein? Botou no fundo o Fagner, aí o cruzamento saiu, a bola passou por todo mundo. Chegou na cobertura para tirar o Hurtado. 3 jogadores do Vasco tem 4 finalizações no jogo. Juninho, Diego Souza e Alexandre. Insiste o Vasco. Aí o Juninho. Aqui embaixo tem o Fagner. Marcação do Fernandes sobre ele. Diego Souza. Ramos em cima, forte o Ramos. Diego Souza conseguiu um bom passe, mas o Juninho está em posição irregular. Marco. Pois não. Situação do Alianza Lima é complicada dentro e fora de campo, né? Dentro de campo, essa campanha ruim na Libertadores e também no Campeonato Peruano, sem nenhuma vitória ainda. E fora, aquela situação grave, crise financeira. Os salários estão atrasados há cerca de 3 meses e o presidente do clube, o Guillermo Beltrán, tenta vender o Alianza para um grupo mexicano para saldar todas as dívidas do clube. É, a situação complicada, mas o grupo mexicano falou que não está a fim de comprar não. Por enquanto não saiu o negócio. Vem para o jogo o Arroé. Acabou desarmado o Arroé. Brigou pela posse de bola ali, mas com falta o Vasco. Você está vendo o Fagner reclamando. A falta foi dele para cima do atacante Arroé, da equipe do Alianza Lima. O Vasco cometeu apenas 7 faltas com essa segunda do Fagner no jogo. Você viu ali o Juninho se posicionando atrás. Hurtado vem bater a falta. Será que ele vai meter no gol dali, hein? Vamos ver o Hurtado. Jogada por cima. Por cima também respondeu e bem o Newton. Só que havia impedimento no ataque do Alianza Lima. É o primeiro impedimento contra o time peruano no jogo. Você está vendo o árbitro Diego Aval, da Argentina.
É o segundo tempo em São Januário, grupo 5 da Copa Santander Libertadores. Aí o impedimento marcado. Você está vendo que há 2 jogadores do Alianza Lima à frente da linha defensiva do Vasco. Grupo 5 da Copa Santander Libertadores, que nesse momento tem o Libertad do Paraguai à frente com 6 pontos. Nacional do Uruguai e Vasco tem 3, deixando o Alianza Lima na lanterna com nenhum ponto depois de 2 jogos nesse grupo. Grupo 5. É a segunda rodada para esses 2 times. Olha o Felipe. Lá em cima tem o Thiago Feltri. Fernandes incansável na marcação. O Alianza Lima tem um jogador a menos. Carmona foi expulso. Olha a jogada aí do Juninho. Ele tentou a finalização de novo. Diego Souza. Jogada por cima para o Fagner. Não tem impedimento. O Fagner do fundo. A chance do Vasco é boa. E o árbitro marcou o pênalti. Pênalti para o Vasco. Cartão amarelo e o pênalti marcado. O Arroê foi ajudar na marcação. O Fagner levou no peito e levou para o fundo. O Arroê, que é atacante, puxou o Fagner. Olha o lance aí, ó. Na área do Alianza é pênalti. Não tem nenhuma dúvida que ele puxou o Fagner. A minha dúvida é se o Fagner, quando recebeu a bola, estava em condição. Essa é a minha dúvida. Agora, que o Arroê puxou o Fagner pela camisa dentro da área, eu não tenho a menor dúvida disso, não. Ele recebeu amarelo pelo pênalti. Alexandro já bateu um pênalti no jogo, no momento da expulsão do Carmona, e acertou o travessão. Mas já já a gente vai falar a respeito do Alexandro. A gente está revendo o lance. Para mim, do um pouquinho Fagner. Adiantado. Parece, né? Parece um pouquinho adiantado. Alexandro é peitudo, hein? Ele vai bater o segundo pênalti no jogo. Alexandro autorizado. No gol, Liebmann. Alexandro é para o direito, na trave, o goleiro pegou! Liebmann pegou o pênalti batido por Alexandro. Ele perde 2 pênaltis no mesmo jogo. E tem 2 gols anulados. Incrível a noite de Alexandro. Que noite incrível, né? Incrível. Ele está meio ansioso para fazer o gol. Ele já deu um chute ali entre vários jogadores adversários. Tem que acalmar um pouquinho o Alexandro, porque ele tem uma média excelente esse ano. Se não fizer gol hoje, pode não fazer falta, porque eu acho que o Alianza Lima está um time apático no ataque. Então ele tem que ter um pouquinho de tranquilidade, que a bola chega lá com calma e ele faz o gol dele. Agora, é uma noite surreal de Alexandro, né? Fernando Caetano lembrou muito bem. 2 gols anulados, bem anulados por impedimento, é certo. Mas ele desperdiçou 2 pênaltis. Felipe. Aí o Thiago Feltri. O Vasco tenta o ataque. Passamos de 24 minutos. Torcemos juntos o Fox Sports. E a Copa Santander Libertadores. Você tá vendo aí o Felipe. E aí o Alexandro, ó, pro pé direito. Agora ele não escorregou. Pé direito forte. O Liebmann desviou. A bola bateu na trave e voltou para os braços do goleiro Liebmann. Juninho. Diego Souza. Passe no fundo, buscando o Felipe. Não há impedimento. O ataque é do Vasco. Diego Souza pede a devolução. Felipe tentou levar e levou bem. O ataque do Vasco é bom. Outro corte do Felipe. Ele comeu legal. O passe saiu. A chance é boa. E o Diego Souza perdeu. Um lindo lance do Felipe. Deixou todo mundo para trás. Cortou o Vidamarim como quis. Fez o passe da marca do pênalti para o Diego Souza, que desperdiçou na cara do gol. Felipe acordou, né? Fez uma jogada como nos velhos tempos, com a habilidade que ele tem, usando o lado do campo, como fazia tantas vezes quando era mais jovem, e serviu o Diego Souza muito bem. É isso que o Vasco precisa, jogadas pelo lado, jogada pelos lados, para furar essa retranca de um time muito apático. O Alianza Lima, que vai tentar de novo, o Fernando Caetano vai informar uma nova mudança para ver se melhora, mas tá difícil, né? Tá difícil, né, PJ? Vem aí o número 22, o atacante Fernandes, que é parecido com o Ibrahimovic do Milan. O Fernandes então entra com a 22 no lugar do número 20, Montanho. Montanho, que estava pesadinho acima do peso, vai sair agora então para a entrada do Fernandes. Obrigado, Fernando Caetano. A gente está revendo o lance desperdiçado pelo Alexandro, o segundo pênalti desperdiçado por ele no jogo. Observe que não houve dessa vez escorregão do pé de apoio, ele bateu firme, mas errou. Liebmann desviou, a bola bateu na trave e voltou para os braços do Liebmann. No confronto do Liebmann contra o Alexandro, melhora para o goleiro do Alianza Lima.
Alexandro tem 5 finalizações no jogo. Aliás, o Vasco tem 3 jogadores com 5. O Juninho, o Diego Souza e o Alexandro. São 19 finalizações do Vasco, concentradas principalmente nesses 3 jogadores. Olha o Juninho. Abertura com o Fagner. O ataque do Vasco. William Barbio. Conseguiu tirar dali a equipe do Alianza Lima. Fagner pega a sobra. Tirou parcialmente e mal o Corrales. Outra vez o Felipe. O William Barbio. Aqui embaixo está sozinho o Juninho. O William Barbio vai para a finalização. Mandou bem o goleiro Liban. Você está revendo o lance por outro ângulo. A segunda finalização de William no jogo. O Vasco tem 20 contra 2 do time peruano, as 2 no primeiro tempo. Numa delas, o Charqueiro fez o gol do Alianza Lima. O Vasco marcou com um gol contra de Ramos e outro de Dedé nesse segundo tempo. 2 gols de zagueiros. Juninho foi para a dividida. Não conseguiu ganhar o lance do Albarracín, que briga pela bola. Fernandes se apresenta. Ele vira o jogo buscando o Arrué. O ataque é peruano. Arrué encara a marcação do Fagner, que já ficou. Arrué tenta levar para o fundo. Aliás, o Arrué cometeu um pênalti no Fagner. Pênalti desperdiçado pelo Alexandro. Agora o Fagner cometeu essa falta aí no Arrué. Terceira falta do Fagner do jogo. Ele passa a ser, ao lado do Carmona expulso e do Ibanhas, o jogador mais faltoso da partida. Você está vendo o técnico José Soto da equipe peruana. Vamos para 28 minutos em São Januário, grupo 5 da Copa Santander Libertadores. Fernando Praz orientando a barreira, que é de um jogador apenas, do Fagner. Bateu direto, Hurtado. Levou um certo perigo, né? A terceira finalização do Alianza Lima no jogo. Você viu ali a reação do Cristóvão Borges. Na sequência da competição, o Vasco vai jogar contra o Libertad, o líder do grupo, no dia 14, no Paraguai. O Alianza Lima, um dia antes, no dia 13, recebe o Nacional do Uruguai em Lima, no Peru. Aí o Fagner brigando contra o atacante que entrou agora há pouco, o Fernandes. O Piedra Fernandes, a falta do Fernandes no jogador do Vasco. Fisicamente ele até parece mesmo com o Ibrahimovic. Agora com a bola tem minhas dúvidas, né? Fisicamente, o cabelinho, mas a bola, meu amigo. Olha o Diego Souza, ele tentou a devolução do Juninho. Recuperação do Arrué. Arrué saiu mal, muito mal. Felipe se apresenta, Thiago Feltri por ali. O ataque do Vasco, mais uma vez Felipe. O Vasco virou para cima do Alianza Lima. É o grupo 5 da Copa Santander Libertadores. Juninho. William Barbio. Newton. Ele tenta limpar a marcação do Gonzalez e consegue. William Barbio saiu também do Gonzalez. Felipe de frente para ele, o Albarracín. O passe saiu para o Diego Souza, mas subiu a bandeira do assistente Diego Bom. Foi o xará dele. São 7 impedimentos do Vasco na partida, contra 1 marcado contra o Alianza Lima. E novamente o assistente acertou. A gente está revendo o lance aí para o Diego Souza. Quase 30 minutos de jogo. O Vasco com um jogador a mais desde a expulsão de Carmona aos 2 minutos desse segundo tempo. Vem para o jogo ali o Fernandes. O próprio Fernandes conseguiu arrumar. Ele tem 28 anos, 1,87 m. Perdeu o lance o Fernandes. Diego Souza encarou a marcação do Ramos e ficou no chão. Só protegeu ali o Vidia Marim para a saída do Liebmann. Copa Santander Libertadores com 41 jogos até agora. Olha o Diego Souza reclamando, ó. São 110 gols, média de 2,5 por jogo. Os melhores ataques da competição são o do Libertad do Paraguai, que é desse grupo, marcou 10 gols na Copa Santander Libertadores. E União Espanhola tem 8 gols até aqui. As melhores defesas do Inter, do Fluminense, do Emelec, do Boca, do Vélez, que não sofreram gols ainda na Copa Santander Libertadores. Libertadores que tem um novo artilheiro, né? O Peñarol empatou com a Universidade de Chile por 1-1. O Fernandes marcou o gol do time chileno e chegou a 4 gols, artilheiro da Copa Santander Libertadores 2012. Olha a chegada do Fernandes, Dedé toma a frente, a bola fica com o Vasco. Dedé marcou o gol da virada em São Januário.
Boa saída do Dedé. Aliás, o Dedé está em estado de graça com a torcida, né? Jogador de seleção, cheio de moral desde o ano passado. Está na hora de ganhar uma chance efetiva na seleção brasileira, porque ele está jogando melhor do que o Davi Luiz. Vem para o jogo Arroé. Ele tenta limpar a marcação do Diego Souza, conseguiu fazer o passe, deu o ataque para a equipe peruana, se apresenta por ali, tentando alguma coisa no ataque e não conseguindo mais uma vez o Alianza Lima. Não deu certo a jogada do Albarracín. Esse é o Gonzalez. Quase 32 minutos de jogo. Lídia Marim. Aí o Ramos. Joga com 1 a menos o Alianza Lima, que perdeu na estreia para o Libertad por 4-1. O Vasco foi derrotado em casa pelo Nacional por 2-1. O Vasco vai se recuperando na Copa Santander Libertadores. Aliás, o Alianza Lima vem numa campanha horrível de Libertadores nas últimas temporadas, né? Foi eliminado na fase preliminar da temporada passada e não vence um jogo de Libertadores desde 2010, quando chegou às oitavas de final. Aí o lance para o Fernandes. Primeiro o Dedé. A bola fica com o jogador do Vasco. Newton. Juninho. O Vasco que contratou o zagueiro, né? Contratou o Fabrício, que estava no Atlético Paranaense. Você falava de zagueiros, PJ. Vamos ver esse ataque do William Barbio. Foi pro fundo aí o William, conseguiu fazer o passe, respondeu ali atrás com precisão o Ibanez. A bola fica com o Vasco. Ô Marco. Pois não, Fernando. E só para completar, as últimas 6 partidas do Alianza Lima na Libertadores foram 5 derrotas e 1 empate. Ou seja, retrospecto horrível, né? Gonzalez cometeu falta no Felipe, um pouquinho mais atrás. O jogo para mais uma vez. A gente está revendo o lance aí, ó. Falta do Gonzalez no Felipe. Bola parada para o Vasco. Liebmann vai armando a barreira do Alianza Lima. É de muito longe. O Juninho, aliás, costumava bater bem de longe. Ele tem 5 finalizações no jogo de hoje. Não acertou nenhuma falta no gol. Vamos ver agora. Aliás, acertou uma na trave, né? Juninho de longe. Liebmann soltou. E aí o Ramos chegou espanando. O Juninho acertou no gol. Acertou uma na trave e agora no meio do gol. Liebmann respondeu. E o Vasco ganhou o escanteio. São 5 escanteios do Vasco no jogo. Você tá vendo aí o Juninho. 6 finalizações. Ele é o cara que mais finalizou ao longo da partida. Felipe vai bater o escanteio. Vasco 2, Alianza Lima 1. Felipe já bateu. Olha a resposta do Gonzalez, hein? O árbitro Diego Abal marcou um lance na área, marcou o pênalti. Pênalti de Fernandes em Newton. Olha, o árbitro quer que o Alexandro marque o seu golzinho no jogo de hoje, hein? Ah, mas o Juninho já pegou a bola, viu? Dessa vez o Juninho pegou a bola. Cartão amarelo para o Fernandes, número 22 do Alianza Lima. Foi um lance bem esquisito. O árbitro acompanhou a jogada, o Newton estava no lance e no momento do escanteio batido pelo Felipe, você está vendo aí o técnico José Soto, no terceiro pênalti marcado contra o time dele no jogo. Lá no meio da área, ó. O Newton caiu enroscado com o Fernandes, o árbitro marcou o pênalti, agora não é o Alexandre não, viu, PJ? É, possibilidade de o Vasco chegar ao terceiro gol é maior, porque o Juninho já mostrou que está calibrando. Vamos rever o lance. Eu, sinceramente, esquisito não pra consegui caramba, né? acompanhar ali a velocidade da visão do árbitro. E olha que eu já vi o lance 3 vezes, mas ele estava mais perto, está acompanhando desde antes da bola sair, ou seja, enfim. Juninho tem 6 finalizações no jogo. Uma bola na trave em cobrança de falta. O Vasco perdeu 2 pênaltis na partida através de Alexandro. Agora é o capitão Juninho quem vai bater. Ele tem 1 gol na temporada. No gol, Liebmann. Os jogadores do Alianza ameaçam invadir a área. Juninho é autorizado. Ele vai para a bola. É no pé direito. É rede. Gol! Juninho do Vasco!
terceiro pênalti do Vasco no jogo. Os dois primeiros desperdiçados por Alexandro. Juninho quase perdeu. Liman foi na bola, mas Juninho saiu vibrando, levantando a torcida do Vasco. Marcando o primeiro gol dele na Copa Santander Libertadores de 2012, ampliando a vantagem vascaína em São Januário. Vasco 3, Alianza Lima 1. O gol é de Juninho, que comemora com o torcedor, faz a sua festa. Finalmente o Vasco conseguiu converter o pênalti ali, PJ. É verdade. E pela insistência, pelo número de finalizações, principalmente no segundo tempo, o Vasco chega a uma vantagem e praticamente ele assegura a vitória, e merecidamente, porque foi a equipe que, mesmo sem ser brilhante, até agora foi a única que buscou alguma coisa ofensivamente. O Alianza Lima, que chegou o primeiro gol meio que por acaso, só pensou em se defender. Isso aí tem prazo de validade. Na verdade, o Vasco conseguiu dobrar e, se acelerar um pouquinho, ainda pode chegar um quarto gol aí, porque o árbitro até a frente da pênalti, né? Quem sabe? Marcou 3 no jogo, só isso, né? E esse gol é importantíssimo para o Vasco, porque no saldo de gols, nesse momento, ele ultrapassa o Nacional do Uruguai e assume a segunda posição, que daria uma classificação hoje para o Vasco, para a sequência da Copa Santander Libertadores. O Libertad tem 6 pontos, o Vasco vai a 3 com saldo 1, o Nacional tem 3, saldo 0, o Alianza tem 0, por enquanto, e saldo negativo de 5. Vem para o jogo William Barbio. O torcedor canta que o campeão voltou. Gonzalez cometeu falta no Diego Souza, outra falta do Gonzalez. O Gonzalez tem 3 faltas no jogo. A gente está revendo o lance aí, o carrinho do Gonzalez, hein? Não é lance para cartão não, PJ? Poderia dar uma falta sem a menor necessidade, né? Porque o Diego Souza estava saindo da área, ele não estava indo em direção à área, quer dizer, ele colocou agora o Vasco de frente para a área, né, do Aliança. Uma falta de um jogador com muito pouco recurso. Insisto, o Vasco se acelera, faz o quarto, ainda abre uma vantagem melhor sobre o Nacional do São Luís. Você viu que o Juninho olhou com o canto do olho pro gol do Liban. Ele pode até bater direto, hein? Chance para o Vasco. Juninho concentrado, ele tem 7 finalizações, rolou pro meio, é pro Felipe, que dominou legal. Alexandre caiu ali com a marcação do Vidia Marinho sobre ele. William Barbio, o Vasco segue no ataque. Uma virada do Vasco para cima do Alianza Lima. Corte do Gonzalez. Felipe apanha a sobra. O rebote do Vasco. Todo o time do Vasco no ataque. O Alianza fecha a entrada da área. Aí o Juninho por cima. A jogada para o Alexandro. Lima respondeu, mas tem impedimento. Marcou. Impedimento do Alexandro, hein? São 8 impedimentos marcados contra o Vasco ao longo do jogo. E como você vê na imagem, no canto direito do vídeo, ó, o Alexandro estava novamente em posição irregular. É uma noite totalmente ruim, não negativa, para esquecer do atacante Alexandre. Mas como é centroavante, o jogo não acabou, a gente tem que ter paciência. E o Juninho vai lá dar um abraço no Alexandre, está dando força para o companheiro também, porque realmente hoje até agora não foi a noite do Alexandre. Ô Marco, pois não, Fernando Caetano. Público e renda. Renda R$ 541.285. Público presente 14.327. Público pagante 11.439. Quer dizer, foram colocados à venda cerca de 20 mil ingressos. A torcida do Vasco, meio desconfiada após a derrota na estreia, não encheu o estádio, apenas 11 mil. 14 mil no total. Já bateu a falta o Arroê. Tentativa do time do Alianza, é rede! Ibáñez do Alianza Lima. Deu mole a defesa do Vasco. O zagueiro Ibáñez foi para a área. O cruzamento do Arroê, a falta foi de muito longe. Desviou o Ramos. Ibáñez chegou na cara do Fernando Praz para marcar o primeiro gol dele na Copa Santander Libertadores e diminuir a vantagem do Vasco em São Januário. Ibáñez, Vasco 3, Alianza Lima 2. É um gol que eu não acredito que vai fazer com que o Vasco passe mal esse finalzinho de jogo, mas de qualquer maneira atrapalha olhando a classificação geral em relação à disputa paralela que existe entre Vasco e Nacional pela segunda vaga do grupo. Uma bobeira, uma desatenção muito grande da defesa, e o Ibáñez não perdoou, diminuiu, lá vai o Vasco. O Vasco tenta mais um ataque com o Thiago Feltri. Aí o Felipe, o Vasco segue na segunda posição pelo número de gols marcados, né? Sofreu 4, mas marcou 4, marcou mais gols do que o Nacional. Foi pro fundo ali o Fagner, conseguiu fazer o cruzamento, o Lipan passou em vão e por isso o Vidia Marinho meteu para escanteio.
Chega a 6 escanteios no jogo, o time do Vasco. 22 finalizações do Vasco, 7 delas do Juninho, o cara que mais finalizou no jogo. Tem 4 finalizações na partida. A equipe peruana, 50% de aproveitamento, né? 4 finalizações, 2 gols. Aí o Fagner. Bola de segurança ali pro Douglas. Liebmann sai do gol, ameaçou e não chegou. O Felipe na frente. Aí o Diego Souza, não tem goleiro, não tem goleiro, não tem goleiro. Juninho demorou. Aliás, o Diego demorou para fazer o passe, né? Fagner. O Vasco vence a partida por 3-2, um jogo de 5 gols. Grupo 5 da Copa Santander Libertadores em São Januário. Passamos de 42. Ramos marcou o primeiro gol do Vasco contra. Depois tivemos o gol do Dedé e o gol do Juninho de pênalti. Para a equipe peruana marcaram o Ibanez e o Charqueiro. Aí o Newton. Juninho. Marcação do Fernandes sobre ele. Vem buscar jogo o Thiago Feltri. Felipe bem aberto. Marcado de perto pelo Vidamarim. Aí o Fagner. Ele tentou a infiltração do Alexandro. O Alexandro tem 5 finalizações, 2 pênaltis desperdiçados e mais uns 15 impedimentos contra ele no jogo. Dedé vira o jogo na bola de segurança ali atrás com o Douglas. Thiago Feltri. Já vai subir a placa do árbitro reserva Péricles Cortes. Reta final do jogo em São Januário. 43 minutos de jogo. Grupo 5 da Copa Santander Libertadores. Torcemos juntos no Fox Sports. William Barbio. Vasco vai pegar o líder Libertad no Paraguai na próxima rodada. O Alianza Lima vai receber o Nacional do Uruguai. William Barbio encarou a marcação do Gonzalez e ficou no chão. Ficou sentindo o William Barbio. Vasco chega a 56 jogos, 22 vitórias na história da Libertadores em 8 participações. Aí o Diego Souza. Ele consegue o cruzamento, resposta do Ramos. Gonzalez completa, a sobra de Dedé. O autor do segundo gol do Vasco, Thiago Feltri. É pro Felipe mais uma vez aberto. Ele encara a marcação do Vidamarim. Aí o Felipe, falta. Falta do Vidamarim no Felipe. Jogo parado mais uma vez. Você está vendo o Vidamarim. Chega a 19 faltas, 3 amarelos e um vermelho no jogo Alianza Lima. Não consigo entender como reclama lá. Como ele empurra o Felipe. Por que ele reclama depois? Falta. Falta descarada. E na cara do juiz, o árbitro Diego Abal da Argentina, que marcou 3 pênaltis para o Vasco no jogo. Juninho posicionado à esquerda do vídeo. À direita, um bolo de jogadores na entrada da área do goleiro Liebmann. Juninho tem 7 finalizações. Jogada por cima. Liebmann acompanhou. O Dedé chegou finalizando. Teremos mais 3 minutos. Você está revendo que o Liebmann acompanhou até o limite. Quando ele viu, o Dedé esticou o pezão ali e conseguiu enfiar a bola para fora. Para você curtir por outro ângulo, como o Dedé sai atrás do Corrales e consegue o toque. O jogo vai até 48 nesse segundo tempo, quase 45. O que o Vasco tem que fazer para melhorar o seu desempenho para a sequência da Copa Santander Libertadores, PJ? Olha, hoje até chutou muito a gol no segundo tempo, mas eu acho que o Vasco ainda não tem a vibração, esse time do Vasco não está com a vibração que essa competição pede. Eu percebo uma falta de gana, uma certa apatia de jogadores importantes, como o Diego Souza, por exemplo, o Alexandre muito ansioso. Vamos ver. Saída do goleiro Fernando Praz. E aí a falta na sequência do Albarracín. Então acho que está faltando um pouquinho disso, um pouco mais de vontade, de disposição. É claro que tem que ter tranquilidade, sabia que enfrentar um adversário retrancado e não tinha que ficar levantando bola desesperado. Mas a gente imaginava um Vasco um pouco mais disposto na marcação a série de bola do adversário, variando um pouco a sua jogada. Tinha uma jogada boa com o William Barbio pela direita e não utilizava. Ou seja, chegou a vitória, que está sendo apertada, mais pelos deméritos do próprio adversário, que defensivamente, embora se agrupe muito, é frágil. Poderia ter
o Vasco conseguiu até uma goleada porque perdeu 3 pênaltis, mas não jogou um futebol de alto nível. Ainda é cedo para você apontar que o Vasco é um time de confiança dentro da Libertadores. Ô Marco, e o Vasco volta a jogar pela Libertadores no dia 14 de março, vai até o Paraguai enfrentar o líder do grupo, Libertad, portanto partida difícil. O Alianza Lima volta a jogar no dia 20 de março, lá em Lima recebe o Nacional do Uruguai. O Vasco cometeu 11 faltas no jogo. Aí o Dedé tira mais uma. Fagner acionou o William Barbio, que vai encarar a marcação do Arroê. O Fagner acompanha lá por dentro. O William ganha do Arroê, que chega no corpo, nas pernas do William Barbio. O William não desiste. Passe para o Fagner. O Vasco volta o jogo até o Dedé. Tem que garantir o resultado. 3-2 de virada para o Vasco contra o Alianza Lima. Aí o Felipe, que entrou bem no segundo tempo. Aliás, mexeu bem no time, o Cristóvão Borges, né? Os jogadores que entraram. O Felipe conseguiu organizar o meio-campo e o Douglas deu uma certa segurança à defesa. Aí o Douglas no lance, mas havia impedimento do Fernandes, segundo o assistente número 2, Juan Pablo Belatti. 8 impedimentos do Vasco e 3 do Alianza Lima. Agora fiquei na dúvida, parece que arrancou de trás ali o Fernandes na relação com o Douglas. Da cabine aqui eu achei impedido. Vendo pelo monitor, já achei que não estava. E aí o assistente tem apenas uma oportunidade, né? E o Juan Pablo Belatti marcou impedimento. Aí o Dedé, o Vasco gasta o tempo em São Januário. Chega a 3 pontos, é o segundo colocado nesse grupo 5, tem 6 pontos o Libertad. O Vasco nos critérios, pelo número de gols marcados na competição, ultrapassa o Nacional e é segundo colocado. Posição de classificação nesse grupo 5. Fim de papo, termina a partida no estádio de São Januário. O Vasco vence o Alianza Lima do Peru por 3-2. Ramos contra Dedé e Juninho de pênalti. Os gols do Alianza marcados pelo Ibanez e pelo Charqueiro. Termina assim a segunda rodada desse grupo 5 para Vasco e Alianza Lima. A vitória do Vasco por 3-2 em São Januário. Quero agradecer a participação do Paulo Júlio Cleban, do Fernando Caetano e a sua participação. Curtiu o jogo, as emoções da Copa Santander Libertadores com a gente do Fox Sports. Fique ligado, Fox Sports. Torcemos juntos. É isso aí, Marco de Vargas, torcemos juntos. Hora de ver quem foi o jogador da partida. Podia ser o Felipe, que entrou no segundo tempo, como disse o Marco, mudou a dinâmica da partida? Podia, mas é outro campeão de 98. Vamos dar uma olhada aí, o jogador da partida. O jogador da partida é um oferecimento do Banco Santander, patrocinador oficial da Copa Santander Libertadores. Vamos para 11 minutos em São Januário. Aí é o Juninho, mandou essa bola na trave, na cobrança de falta, estava em todas e ficou inconformado, aliás, ficou com a mão na cintura dizendo não é possível, porque essa foi a terceira ou quarta, acho que foi a quarta cobrança de falta do Juninho e ele foi com personalidade, dessa vez ele bateu, depois que o Alexandre perdeu 2 pênaltis, aos 37 anos, grande ídolo da torcida do Vasco, Juninho Pernambucano, ajudando bastante, aí abraçando o William Barbio, que é uma revelação do Vasco da Gama aí também, nesse ataque, enquanto o Éder Luiz não volta, é uma opção de velocidade boa do Cristóvão Borges. Campeão da Libertadores em 98, líder desse time, Juninho deu até apoio pro Alexandre, como a gente está vendo aí, que perdeu 2 pênaltis. Juninho!